O programa Roda Viva da TV Cultura anunciou que na próxima segunda, dia 20 de janeiro, o entrevistado lá, que será sabatinado pelos jornalistas do Roda Viva, será o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o super-ministro. Bem, o que se está dizendo ali é que, na verdade, será já um pré-lançamento de campanha de Sérgio Moro para a presidência, que provavelmente quem comporá a bancada ali fará um jogo, um bate-bola amistoso com o Sérgio Moro, para mostrar as conquistas do ministério dele sem confrontar o ministro, sem bater frontalmente com ele, e é por isso que começou uma campanha ontem, para que convidem também, para compor a bancada do Roda Viva, alguém do Intercept, algum jornalista que participou da investigação das denúncias do Vaza Jato, que foi uma série de reportagens publicadas pela Intercept em parceria com outros canais, com outros veículos também, com a Folha de São Paulo, com o Reinaldo Azevedo, com a revista Veja, com a Agência Pública, entre outros jornais e portais, que revelaram o conluio, a combinação que se deu entre Sérgio Moro, ainda enquanto juiz de primeira instância, nos casos da Lava Jato, e também a Procuradoria da Força Tarefa da Lava Jato. Ou seja, você tinha uma participação entre juiz e promotores para incriminar pessoas, para coordenar operações entre eles, juiz e acusação atuando em combinação. E essa é uma acusação muito grave, foi um escândalo tremendo, abalou bastante as estruturas da compreensão do que se deu durante o processo da Lava Jato, embora o Sérgio Moro tenha passado mais ou menos incólume, meio que planando sobre as águas. Foi uma confirmação para muita gente de que de fato você tinha essa relação ali promíscua entre Sérgio Moro e Força Tarefa da Lava Jato, mas por outro lado, ainda hoje o Sérgio Moro é o ministro do Bolsonaro mais bem avaliado. Então é o ministro mais popular do Bolsonaro, que ainda tem chancelado um pouco, tem ajudado a manter um pouco o Bolsonaro, tem ajudado a preservar a imagem do Bolsonaro também. Os dois têm se escorado, na verdade, e muita gente já tem proposto o nome de Sérgio Moro para candidato à presidência em 2022. E eu acho, sinceramente, fazendo uma previsão aqui um pouco precipitada, mas eu acho que se ele se candidatasse à presidência, possivelmente levasse. Porque há no imaginário brasileiro a imagem do Sérgio Moro como um super-herói, né? Um super-juiz que foi lá e protegeu o Brasil contra a corrupção. Eu quero abordar dois temas aqui, na verdade 3 temas. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre essa repercussão na internet, né? Isso que deu depois, no Twitter principalmente, as pessoas pedindo para que o Roda Viva convoque alguém da Intercept para participar lá também, porque atualmente quem vai moderar as entrevistas é a Vera Magalhães, então eles estão meio que intimando o Roda Viva, a TV Cultura e a Vera Magalhães a chamarem alguém da Intercept. Muita gente compartilhou isso, chegou nos Trending Topics, e uma das pessoas que se manifestou em relação a isso, criticamente nesse caso, foi o Marcelo Taz. Marcelo Taz escreveu aqui em resposta a um tweet do Glenn Greenwald, que foi um dos responsáveis por todo esse vazamento de informações, por trazer à tona essa história bastante comprometedora de Sérgio Moro com a força-tarefa da Lava Jato. Então, primeiro, o Glenn Greenwald disse o seguinte: um grande problema é que a maioria das instituições brasileiras, incluindo a grande mídia, tem tido medo de Sérgio Moro e o tratava como um herói. Muitos, liderados pela Folha e Veja, reconheceram isso. Deixá-lo no Roda Viva sem sérios desafios repetiria essa desgraça. E essa outra coisa também que foi revelada com a Vaza Jato, de como a imprensa tradicional, a grande mídia brasileira, atuou quase como porta-voz da Lava Jato. A Lava Jato mandava os furos para a imprensa reproduzia aquilo ali sem muito trabalho crítico sobre aquilo. Então, a imprensa contribuiu para criar essa imagem, consolidar essa imagem do Sérgio Moro como um paladino da justiça e também da força-tarefa da Lava Jato como uma empreitada que limparia o Brasil da corrupção. E daí o Marcelo Taz, também jornalista da TV Cultura, respondeu o seguinte: o seu grande problema, Glenn Greenwald, é encontrar espaço para estacionar o seu imenso ego. O Roda Viva é uma instituição brasileira plenamente reconhecida. Não precisa do seu pitaco. Faça mais jornalismo e menos marketing rapazola. E depois ele prosseguiu ainda. É a primeira vez na história do Roda Viva que um veículo de comunicação se autoconvida para o programa. Significa o quê? Insegurança, vaidade, arrogância? Reflitam. Daí hashtag rapazola marqueteiro. Eu penso, particularmente, que há algum tipo de pendenga ali entre o Marcelo Taz e o Glenn Greenwald. Eu não sei dizer qual a natureza desses ataques que o Marcelo Taz faz ao Glenn Greenwald, porque ele já fez anteriormente. Quando estava ocorrendo a Vaza Jato, o Marcelo Taz
ele republicou um vídeo do Sam Harris, o filósofo americano, no qual o Sam Harris criticava o Glenn Greenwald. Então, há alguma coisa pessoal ali, não é só profissional, ao meu ver, alguma coisa tem ali que não está muito clara. Mas, como eu disse, essa hashtag subiu, né, a hashtag Intercept no Roda Viva, e vamos ver se eles vão ter coragem de chamar alguém que denunciou esse conluio entre juiz e força-tarefa do Lava Jato. Seria interessante ver que tipo de embate se daria ali no programa. Pode ser, de fato, e a gente está aqui se antecipando, mas pode ser que, de fato, algum jornalista lá faça perguntas sobre a Vaza Jato, sobre o papel do Sérgio Moro. As respostas do Sérgio Moro já são ensaiadas, né? Ele já respondeu bastante isso ao longo do Vaza Jato, né? Dizendo que não reconhecia a autenticidade das mensagens, que ele não negou o conteúdo da mensagem, mas criticou, assim como outros criticaram, o modo como foram obtidas, ou seja, ele tem umas respostas prontas para se safar disso, então se não tiver ninguém incisivo ali que vá pressioná-lo a responder essas coisas, ele vai escapar pela tangente e vai fugir de responder essas perguntas. Já dá para antecipar aqui. Mas na terça-feira, se for interessante, Roda Viva, obviamente, a gente volta aqui para analisar como foi o desempenho do Sérgio Moro lá e se de fato é o que a gente espera, que é o lançamento já de uma eventual pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência. E se for isso, a briga entre ele e o Bolsonaro vai ficar feia, porque já tem havido um certo atrito subterrâneo entre os dois, o próprio Bolsonaro tentando meio que fritar a imagem do Sérgio Moro, ao mesmo tempo que protege, tem havido uma relação meio esquisita ali, então se isso se tornar mais público agora e começar a demonstrar uma intenção eleitoreira no Sérgio Moro, o Bolsonaro pode ficar bem irritado ali, porque ele também quer se reeleger, e aí a briga vai ser feia. O segundo ponto, que é só uma observação na verdade, foi que eu resolvi assistir, alguns meses atrás, resolvi assistir, né, me propus o trabalho de assistir a série O Mecanismo. Eu me lembro de uma história, gente, estava no aeroporto no Brasil, estava no aeroporto em Guarulhos, na fila para embarcar no avião, e eu estava vendo a conversa das pessoas na frente ali, né, eles falando ali, eram dois homens conversando, e um deles falou assim, olha, você assistiu a série Mecanismo? Então, aquilo ali é real, a minha esposa está presa, e ela participou desses esquemas de corrupção que foram pegos pela Lava Jato posteriormente. Então, assim, eu ouvi algumas conversas que tinham aquele nível do que era mostrado na série Mecanismo. E eu fui assistir a série Mecanismo, que é do José Padilha, que foi um lavajatista de carteirinha durante um período. E é interessante perceber como essa série envelheceu mal, gente. Caramba, você assiste a série assim, você vê como esse espírito lavajatista já meio que ruiu bastante ao longo desse ano passado, graças às denúncias da Intercept, principalmente, porque ali você tem a imagem do Sérgio Moro como um sujeito íntegro, né? Como eu disse, o paladino da justiça, alguém imbatível, que é incorruptível. E no final das contas, quando você vê a natureza das conversas que se dá ali, você percebe que tinha interesses por trás que não eram apenas interesses pela justiça, mas também interesses motivados por uma certa vertente política também. É engraçado o Tasso falar do ego, né, do imenso ego do Glenn Greenwald, mas alguém que tem um imenso ego é o próprio Sérgio Moro. É alguém que acha que está acima da lei. Ele é a lei. Ele pode manipular os processos de acordo com o interesse dele, porque ele sabe o que é o correto, ele sabe o que é o justo. Ele é quem determina a justiça. É quando um cargo sobe a cabeça da pessoa e ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Então é uma série que envelheceu mal. Eu não vi a segunda temporada, só vi a primeira temporada, não me animei a ver a segunda, mas de fato você vê como, com o passar desses anos ali, a imagem do Sérgio Moro realmente ficou abalada, afetada. E o terceiro ponto tem a ver com esse espírito lavajatista, né? Porque assim, boa parte do apoio que o brasileiro dá ao Sérgio Moro ainda tem a ver com essa noção de que o Sérgio Moro ajudou a combater a corrupção no Brasil. E de fato você viu certos mecanismos que foram elaborados ali, que foram criados, que pela primeira vez na história brasileira você viu grandes empreiteiros, grandes empresários, multibilionários indo para a cadeia. Isso é algo bastante inédito, na verdade. Você raramente viu na história brasileira pessoas daquele escalão, né, daquele quilate indo atrás das grades. Então foi algo bastante inovador no Brasil, bastante diferente. Porém, o que se criou no imaginário do brasileiro, o que se criou na cabeça do brasileiro, que a corrupção é o maior problema que existe no Brasil. Que se você combater a corrupção, você acaba com os problemas brasileiros. Não dá para negar que a corrupção é um tremendo de problema. São bilhões de reais que são desviados para corrupção, para suborno, para comprar apoio, dinheiro que desaparece dos cofres públicos, dinheiro que poderia ir para a escola, para a creche, que poderia ir para o hospital, que poderia ir para estradas, para ajudar o brasileiro a ter uma vida melhor. Porém, eu quero mencionar um artigo aqui bastante interessante, é um artigo escrito pelo Daron Acemoglu e James A. Robinson. O artigo é um artigo que está no Wall Street Journal e que se chama Corrupção é apenas um sintoma, não é a doença. Eu gosto muito da visão que o Acemoglu e o Robinson têm de sociedade, de política, de economia. Um dia eu vou voltar aqui ainda fazer
um vídeo só mostrando quais são as minhas referências intelectuais, aqueles autores que eu utilizo como as fontes para tirar conclusões sobre o mundo. Então um deles é o Acemoglu e o Robinson. É um livro que eu já li algumas vezes aqui, estou lendo de novo, que é Por que as Nações Fracassam, é um livro muito bom, no qual o Acemoglu e o Robinson elaboram uma teoria institucional da sociedade, porque alguns países fracassam e outros são bem-sucedidos. Na visão deles, tem a ver com instituições inclusivas que dão acesso às pessoas a certas seguranças civis, de você saber que você vai abrir uma empresa e você vai conseguir se proteger, que você vai conseguir prosperar dentro da sua empresa, de você saber que você tem direitos resguardados, direitos de livre expressão, um direito de ascensão social, na verdade. E ao contrário disso, instituições extrativas, ou seja, instituições que favorecem uma elite, privilegiam uma elite e o resto que se dane, que é mais ou menos o modelo brasileiro, né? Você tem uma elite que se favorece e o resto que se vire. O resto vira empreendedor, como o modelo do Fantástico, como a gente mencionou ontem, né? Você se vire vendendo bala no semáforo. Então, segundo esses dois autores, o surgimento das instituições sólidas, instituições inclusivas, são acidentais. Em algum momento da história, processos se deram em certos países que levaram a instituições inclusivas, em outros países instituições extrativas. E para que uma nação possa prosperar, é necessário uma reforma institucional que leve a instituições mais inclusivas. Inclusive, ele menciona nesse livro aqui, um livro de 2005, se não me engano, bem, é um livro mais antigo, é um livro que foi escrito na era Lula. Eles mencionam o caso brasileiro como um caso de uma tentativa institucional de reforma. Então o Brasil de Lula serviu de modelo para eles como uma proposta de inclusão social das pessoas, de dar acesso aos mais pobres a certas condições que não havia antes. E esse artigo que eu mencionei aqui sobre corrupção, escrito em 2015 para o Wall Street Journal, foi antes do impeachment da Dilma, e eles já pronunciam também o que poderia se dar no Brasil ali em relação à crise institucional no Brasil e à corrupção. Então, segundo eles, a tese que eles defendem aqui, eu vou referir agora ao artigo, a tese que eles defendem aqui é que, na verdade, a corrupção exacerbada que se dá no Brasil e em outros países também, Paquistão, Índia, China, que se dá na Argentina, por exemplo, esse tipo de corrupção fora de controle é um reflexo de instituições extrativas, ou seja, que privilegiam uma elite. Quem se beneficia, no final das contas, é um grupo muito limitado, muito restrito, aquilo que o Gessé Souza chamou a elite do atraso, que é um grupo muito específico que se beneficia disso e que jamais perde nesse jogo. Uma segunda referência que eu menciono bastante para vocês também é esse outro livro aqui, The Dictator's Handbook, que é do Lester Smith e Bruno Bueno de Mesquita, no qual eles trabalham a partir de uma perspectiva da teoria dos jogos, para entender as relações de poder. E eles falam sobre isso também. Na verdade, todos os países têm algum grau de corrupção. É inevitável. Todos os países têm um grau menor ou maior de corrupção. E todos os governantes, em todos os regimes, eles necessitam de apoio para se manter no poder. Então eles compram esse apoio de algum modo. De algum modo eles têm que conquistar o apoio das elites, dos políticos, dos latifundiários, de quem detém a voz para mantê-los no poder. Então no governo ditatorial, o ditador precisa de menos apoio, ele precisa de um círculo mais próximo. Generais, uma elite financeira, para se manter no poder. E nas democracias, isso se dilui, então ele precisa comprar apoio de outras pessoas, mas é muito mais diluído e é muito mais difícil equilibrar essa balança. E a corrupção é um modo muito poderoso em países de instituições extrativas, como proposto pelo Acemoglu e Robinson, para se manter no poder, para comprar o apoio das elites, para se manter no poder. Tem uma frase muito interessante que o Eduardo Moreira falou nos vídeos dele, que quando a pessoa fica muito rica mesmo, quando ela já chegou no topo da cadeia econômica de um país, só ser rico não basta. Então ele passa também a atuar de modo político. E você vê isso também. Você vê grandes empresários, pessoas multibilionários que atuam na política ou tentam influenciar a política por seu próprio interesse, geralmente. Então você vê lá Bloomberg, você vê Warren Buffett, você vê o próprio George Soros, pessoas que são bilionárias e que atuam na política de maneira construtiva ou destrutiva para enriquecer ainda mais, ou para consolidar o seu poder numa sociedade. Então, basicamente, a relação de corrupção que se dá no Brasil e em outros países é uma relação desses poderosos financeiros, econômicos, com as elites políticas. No livro do Gessé Souza, Elite do Atraso, ele fala sobre isso, né? A gente tende a demonizar a política, achar que os políticos é que são os grandes vilões sociais, os grandes vilões da sociedade brasileira, sendo que, na verdade, para o Gessé Souza, os grandes corruptores do sistema são os multibilionários, são essa elite do atraso, são pessoas que se beneficiam muito com esse sistema corrupto e profundamente comprometido. Então, voltando ao caso do Sérgio Moro, a gente fez esse desvio enorme aqui para falar sobre as teorias do Acemoglu, do Robinson, do Lester Smith, do Bruno Bueno de Mesquita e do Gessé Souza, para fazer esse desvio
para mostrar como o brasileiro se concentrou na questão da corrupção como se fosse o maior mal do Brasil, sendo que a corrupção é um sintoma de algo muito mais profundo. É como a violência urbana, por exemplo. A violência urbana não é o problema. A violência urbana é uma consequência de uma profunda desigualdade social, de uma sociedade na qual muita gente encontra na criminalidade saídas para uma vida sem perspectivas. Seja para enriquecer, seja para poder sobreviver, muita gente encontra no crime ou na violência urbana saídas para o mundo desigual. Então a gente olha as consequências desses problemas e pensam que se a gente solucionar essa consequência, a gente resolve a doença, a gente resolve o câncer. O câncer, de fato, no Brasil é um sistema institucional bastante desigual, extrativo, como usam o Acemoglu e o Robinson. É claro que devem ser criados mecanismos para confrontar a corrupção, no final da cadeia, obviamente, de prender essas pessoas, de julgar essas pessoas, de você condenar essas pessoas, mas se você só fizer isso, você não vai mudar toda a base, que é de onde surge esse ímpeto e essas possibilidades de corrupção que se dão no Brasil. É muito mais simples você querer criar um mito, né, um herói que vai combater a corrupção e não ter que encontrar alguém que vai mudar toda a estrutura institucional para poder dar acesso, para poder distribuir essas oportunidades, para poder transformar o país num local menos injusto e que não fique concentrado tudo na mão de poucas pessoas, poucas famílias, poucos bilionários que determinam os rumos do país. Eu quero saber o que você pensa sobre os sistemas que eu apresentei para você aqui. Primeiro sobre o Sérgio Moro no Roda Viva, se vai ser um jogo amistoso para ele, se ele vai ser ali paparicado no Roda Viva, se haverá confronto, o que você pensa. E segundo ponto, sobre esse artigo do Acemoglu e do Robinson, falando da corrupção e como, nesse caso, né, no Brasil, utilizaram o Sérgio Moro como se fosse o ideal de alguém que combate algo que é fundamental no Brasil, sendo que, na verdade, é uma consequência de algo muito mais sério, muito mais grave e muito mais difícil de ser corrigido. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!